vejo de tamanha necessidade para nós entendermos melhor, né? Porque nós não andamos de acordo com o mundo, irmãos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você precisa entender que tem coisas que, quando nós conhecemos a Deus, eu sei que tem coisas em particular que Deus fala com você, ou coisas em particular que Deus fala comigo, mas muitas vezes nós nos preocupamos somente com aquilo que de repente eu não vou fazer porque eu vou perder minha salvação. Eu não vou fazer tal coisa porque isso não vai influenciar na minha salvação. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de começar a mensagem. Se aquilo que você está fazendo, aquilo agrada a Deus? Mesmo que não comprometa a sua salvação. Será que você faz as coisas com uma fé que você fala, não, isso aqui, Deus está comigo nisso? Porque eu vejo muitas pessoas, irmãos, eu escutei essa semana sobre, né, que os cristãos, eles se preocupam com muitas coisas, que não são coisas que vão acrescentar. Mas eu concordei em partes com o que foi falado, só que da maneira que foi falado, né, uma pessoa bem influente também, dá a entender que o que importa é só aquilo que vai comprometer a salvação. O restante eu posso fazer de tudo. E não é bem assim. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E muitas coisas a gente precisa analisar, porque nós temos o perigo de a gente deixar de ser o povo exclusivo de Deus para se misturar com o mundo. E muitas vezes são coisas que você fala assim, não, mas espera aí, será que aquilo que você está fazendo realmente é algo que Deus possa olhar e falar assim, está tudo bem? Ou só porque você não está sofrendo aquilo como uma perda da sua salvação? Uma coisa eu quero dizer que se Deus ele fez tudo para nos levar a Ele, né? Ele fez tudo para nos levar a Ele. Então, você tem que pensar também, não só aquilo que não vai te deixar sem salvação, mas aquilo que ofende a Deus. Aquilo que o mundo faz, né? Aquilo que o mundo faz, muitas vezes, né, nós estamos vivendo uma época onde está se misturando muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre foi exclusivo e sempre vai ser. Amém? Se você concorda comigo, diga amém. Se você não concorda, aí você pensa depois. Mas eu creio nisso, sabe? Que nós precisamos entender que tem coisas que realmente não comprometem a salvação. Até a questão de evangelizar, a questão de fazer as coisas na igreja. Mas isso aí, a salvação não é por obras, é pela fé. E será que isso não desagrada a Deus? Né? Então, vamos meditar aqui. O que eu coloquei, né, como mensagem seria nós analisarmos no plano de amor que Deus deixou para nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. Filipenses capítulo 2, de 6 a 11 não, vamos ler os 6 e o 7 só. Não, eu acho que é o 6 a 8. Amém, irmãos. Filipenses capítulo 2, de 6 a 8. Aqui está falando de Jesus, né? Paulo está dizendo assim, que Jesus aqui, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte de cruz. E eu queria ler também na linguagem de hoje. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus,
Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza do seu servo. Aliás, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então, estamos aqui, o Natal, né? É assim? Que a gente chama o dia 25 de dezembro. Né? Nós chamamos de Natal porque, né, se celebra o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, o nascimento do enviado, do Cristo de Deus, o Senhor e o Salvador daqueles que o reconhecem como tal, né? Porque ele só pode ser Senhor e Salvador daqueles que o reconhecem. Você concorda comigo também nisso? Amém, irmão? Só tem condição, né? Ele veio para salvar a todos, mas só vai estar nessa condição quem realmente tem ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós temos motivos para agradecer. Né? Eu sou grato a Deus, independente de qualquer coisa, eu agradeço a Deus pela minha vida, principalmente por esse plano, né, de amor, né, que Deus idealizou, né, e realizou para em nosso favor. Então, só cabe a nós agradecer a Deus por tão grande amor, compaixão e misericórdia. Então, você pode, né, tentar fazer o máximo que você puder para agradar a Deus, você não vai, você pode agradar sim, mas você não vai conseguir devolver algo para Deus daquilo que você um dia recebeu. Porque é impossível nós darmos mais a Deus do que Ele já deu a nós. E eu vejo a situação ainda quando nós recebemos tudo e não merecíamos nada. Diga assim: eu recebi tudo e não merecia nada. É isso que nós temos que ver, assim que nós temos que ver Deus. Né? Porque quando nós achamos que Deus, de repente, Ele não faz o que a gente quer, que a gente vai, né, ter motivo para ficar bravinho. Teve alguém, eu não sei, cadê o Roberto? Não está aqui? Está para lá? Está lá em cima? Né? Teve alguém aqui que já ficou bravinho com Deus? Seja sincero. Eu duvido que você nunca ficou bravinho com Deus. Né? Se você já ficou bravinho com Deus, você pensando agora, você acha que você tinha direito de ficar bravinho com Deus? Nós não temos direito algum para ficarmos bravinho com Deus. Né? Então, nós vemos que foi um amor muito puro de Deus a nós. E agora, esse plano, ele não se inicia no nascimento de Jesus, como muitos acham, né? E ele começa bem antes de todas as coisas a serem criadas. Eu queria que o Rogério está lá atrás. Foca aí para nós, Efésios capítulo 1, 4 e 5. Muitos, né, de nós, para o ser humano em si é normal a vida começar quando a gente nasce. Amém? Sim ou não? A vida começa quando a gente é concebido, né? E depois nasce. Ok? Mas, com Deus, com Jesus, não foi assim. Ele diz ali, então tudo começou antes. Você precisa, né, muitas vezes, estar passando, às vezes, um ensinamento para as pessoas, porque ela frisa muito. Tem gente que só vê a imagem do menino Jesus, né? Jesus como menino, Jesus como criança. Jesus, ele passou por essa etapa, mas ele não permaneceu nessa etapa. Né? Então, aqui diz a palavra de Deus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Né? Esse beneplácito é seu prazer e sua vontade. Então, irmãos, quando Deus nos chamou, né, nós estamos aqui hoje, né, infelizmente nós estamos aqui hoje só em cristãos, né? Eu fiquei muito triste aqui nessa cadeira agora, né, de não ter
uma pessoa sequer visitando a gente de fora, né? Alguma falha tem em nós, com certeza. O evento evangelístico não ter um visitante é complicado, né? Mas eu fiquei muito triste com isso. Mas quando nós estamos aqui, né, falando sobre isso, quando ele fala assim que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, né, e em amor. Ou seja, nós, né, temos, né, a certeza de que Deus não nos chamou para sermos de qualquer jeito. Deus não nos chamou somente para dizer, Senhor, eu te aceito. Ele te chamou para você ser santo, irrepreensível. Então é nessa questão que eu coloquei no começo aqui, sobre o que você faz, né? Se você ali, talvez para alguns, né, possa fazer com que aquilo que você faça seja escândalo, mas às vezes eu posso fazer algo aqui que é um escândalo para uma pessoa, mas para Deus não é. Então a questão é, quando nós fazemos algo, o que eu queria colocar para você ser santo e irrepreensível, você precisa colocar, antes de fazer qualquer coisa, você perguntar para Deus. Não é só, eu perco a salvação com isso, Deus? Ou eu posso falar assim, isso vai te ofender? Né? Será que nós temos essa questão de chegar nele e falar isso? Né? Que a gente teria, né, como chegar para ele e falar assim, olha Deus, eu sei que isso aqui, né, não é lá aquelas coisas, mas vai te agradar? Então eu queria que você pensasse, o que é irrepreensível? Irrepreensível é uma pessoa que não precisa chamar a atenção dela, né? Então ele te escolheu para isso, né? Então aqui nós vemos que tudo começou, né, antes da fundação do mundo. Deus já tinha na sua onisciência, né, que sabe de todas as coisas, que o homem haveria de perder iria cair nos seus pecados, ia cair, né, no mundo da iniquidade. Por isso ele idealizou já o seu plano de amor, né? Então já Deus, tem gente que pensa que Deus foi pego de surpresa, né? Deus não foi pego de surpresa, tá? Ele já tinha tudo maquinado já em sua mente. Não que ele queria que o homem pecasse, mas ele viu na sua onisciência que o homem iria se perder, né? Então, mas o seu amor por nós nos levou a nos escolher, a nos salvar, né? Então nós fomos destinados a ser filhos santos e irrepreensíveis perante Ele, segundo o seu prazer e vontade. Então isso foi bem antes de Jesus vir à terra. Então entenda que quando nós falamos sobre as questões da palavra de Deus, nós temos que entender que isso é realmente algo amplo, né? Que não é um gesto que eu vou fazer, por exemplo, de eu chegar no dia 25 de dezembro, eu chegar para Jesus, obrigado Jesus, muito legal o que o Senhor fez por mim, né? Isso é um gesto, né, vazio para Deus. Então, se nós entendermos que isso já vinha, né, decorrido esse plano, Senhor querido, que já viria esse plano, então, muitas vezes a pessoa ela não consegue entender a fé em Cristo, porque ela fica parada em uma coisa. É que nem a Páscoa, né? Também é uma festa, né, cristã, mas muitas vezes as pessoas elas até lembram ali do que foi feito, tudo, mas não vive isso. Então, o que acontece? Né? Então, ela não vai passar, né, nas questões onde ela vai viver, né, diante, por isso que eu falo do mundo, né? O que você pensa também? O mundo vê o Natal diferente, irmãos. O mundo vê o Natal diferente, tá? Então, eu vejo o Natal totalmente diferente do mundo, tá? Então, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, para você também entender que antes da criação ainda Deus estava, né, ali já, Jesus já estava presente,
né? Está escrito em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então a gente vê aqui que Jesus participou da criação. Então não começou Jesus nascendo, né, sendo um menino, sendo um ser humano, porque antes disso ele era Deus, né? Ele estava com Deus, ele participou da criação. Então o outro fato, né, então seria a sequência, que Deus nos escolheu, que Jesus já estava presente da criação, né, que ele também depois nós vemos o relato, né, de que aqui já em João capítulo 1, verso 1, 2 e 14, que a gente vê que, né, João lhe declara assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus, o verbo, a palavra, a Bíblia, e o verbo, Jesus, se fez carne. Então, antes dele se fazer carne, ele já era Deus. Então, essas as questões que o mundo ele não consegue entender se não tiver Deus na vida dele, né? Porque nossa revelação ela é dada pelo Espírito de Deus. Nós cantamos aqui: eu quero te conhecer. Como é que você vai conhecer? Através da palavra e através da revelação do Espírito Santo, que você vai conhecer. Então aqui ele fala, ó, no princípio, antes de tudo ele era, né? Ele estava lá, o verbo era Deus. Então para nós não começa no nascimento de Jesus as coisas, né? Então aqui nós vemos que também o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, como nós vimos, né, no início, sobre a atitude de Jesus, em Filipenses capítulo 2, nós vamos entender que ele não precisava fazer, se fosse por ele, né? Mas, por isso que eu falo que a gente não tem direito nenhum de reclamar, de ficar bravinho com alguma coisa, murmurar, porque ele fez tudo o que tinha que ser feito pela nossa vida. Então ele saiu lá de sua glória para viver entre nós como ser humano. Isso já basta. Ele deixou de ser ali, ele se despiu, ele se desligou da glória para que pudesse estar vindo aqui nessa terra para fazer essa obra, né, para que nós pudéssemos ter salvação. Jesus ali, Jesus disse, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Disse João aqui, né? Então nós vemos que ele deu o seu Filho. Já basta, né? O que mais que a gente vai precisar, né, para dizer que Deus ele merece somente a nossa gratidão, né? Então, uma real aqui demonstração de amor a nós. Vamos meditar de novo, queria que você focasse lá de novo, Rogério, Filipenses 2, 6, né? Que aqui entra, né, a atitude de Jesus, o que ele ia ser, né, e a sua obra. Então, Jesus que, sendo em forma de Deus, tinha a natureza, ou seja, ele tinha a natureza de Deus. Ele era Deus. E ele não tentou ficar igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus ele abriu mão da sua glória, de tudo que era seu. Ele abriu mão, ele falou assim, olha, se é para largar isso aqui agora, se for para o bem do povo, se for para o bem dos homens, da humanidade, eu vou fazer, né?
Então ele abriu mão de tudo que era seu, e achado na forma de homem, ou seja, um Deus tornando-se igual aos seres humanos. É uma coisa meio louca, né, para alguns, porque tanto é que João ele teve que frisar muito nas suas cartas que Jesus era homem, que Jesus era ser humano, né, porque era meio louco para os gregos, para aquelas pessoas ali entenderem como pode um Deus se tornar homem? Como um Deus por amor fazer isso? Né? É uma questão assim, irmãos, eu digo aqui, né, que tudo aquilo que a gente, né, procurar fazer para Deus, né, façamos, né, por amor a Ele, por obediência, porque se a gente corresponder assim, você está mostrando realmente a sua gratidão a Ele, porque parece que é mais fácil para nós a gente lembrar daqueles momentos ruins e falar, ao invés de lembrar de tudo que Deus fez por nós, ou principalmente por quem Ele é, né? Então, Jesus, Ele também teve que aprender a obediência, ó, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Ele teve que aprender a obediência, olha só, como ser humano, né? Então, não vou entrar nesse assunto, mas a teologia mesmo explica, né, e a Bíblia deixa entendido que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Tá? Então, e aqui nós vemos esse plano. Então, esse plano, né, ele começa já antes da fundação do mundo, né? Aí Jesus ainda ele participa da criação. Aí a gente vê que o nascimento de Jesus, então, é uma das partes do plano de Deus para salvar a humanidade da condenação. Então, é uma das partes, nós não podemos parar por aí, porque a gente já vê esses relatos de Deus, né, fazendo esse plano perfeito para beneficiar a todos nós, com a salvação e as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Essas bênçãos que a gente tem são grandes, né? Agora, eu quero fazer essa pergunta para você: o que é que significa para você o nascimento de Jesus? Né? Como é que você enxerga, né, o nascimento de Jesus? Você entra e mergulha no que o mundo propaga? Ou você realmente vê como uma parte apenas do plano de Deus? Se você se lança, né, de uma forma, né, para você se lança como se fosse qualquer pessoa, né, que não tem Deus e vê esse Natal. Eu me lembro, logo que eu me converti, que eu tinha, eu abri os meus olhos de tal maneira que eu falei: meu Deus, quantas coisas que eu fazia que te desagradava, quantas coisas que nós fazíamos que não era, né, aquilo que agradava ao Senhor, e muitas comemorações mesmo. Eu via pessoas falando assim, né, vive brigado com a família o ano inteiro, nunca lembrou de Deus o ano inteiro, dia 25 lembra de Jesus. Era mais ou menos isso. E eu falei: meu Deus, né? Depois eu comecei, né, logo que eu me converti, eu falei: meu Deus, né, a gente era sei lá, se eu posso chamar de hipócrita, ou sei lá, de uma pessoa que cega, melhor dizendo. Porque o nascimento de Jesus, se nós entendemos, ele é uma parte. E não é para a gente se lançar nisso. Né? Tem pessoas que se lançam nisso. Ela programa tudo por ser uma festa. Né? E tanto que, se for ver na Bíblia mesmo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Né? Mas nós sabemos que um dia Jesus veio. Isso, né, não precisa, também não estou querendo procurar coisa onde não existe. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que enxergar como
Como Deus enxergaria, como Deus enxerga, né, a vinda do seu filho. É um momento de alegria, muita alegria, né, porque ele veio. Tanto é que os antigos, né, poucos que aceitaram, mas eles esperavam Jesus. E tem uns que estão esperando até hoje, né? Mas temos que entender que existe a maneira de Deus da gente ver as coisas. E é essa maneira que nós temos que enxergar. Não é a maneira do mundo, tá? Então, como é que você enxerga o plano de amor feito por Deus a você? Como é que você enxerga todo o plano de Deus? Né? Eu também tenho meus defeitos e eu preciso me vigiar bastante, né? E todos nós, eu creio que precisa vigiar nas palavras, precisa vigiar nas atitudes, porque muitas vezes nós simplesmente, em certas situações, nós acabamos esquecendo de tudo isso. Nós esquecemos do plano de Deus para nós. E muitas vezes o que acontece é que nós falamos coisas que não devia, tomamos atitude que não devia, justamente porque não estamos mergulhados naquele momento no plano perfeito de Deus, no plano de amor de Deus. Então, quando nós nascemos, né, você pode dizer assim, né, a vida nossa, ela começa, né, quando nós nascemos. Mas ela tem uma sequência. Ou seja, eu, né, como ser humano, né, então não parou ali no nascimento. E Deus, por quê? Deus, ele nos criou com um propósito. E se Deus nos criou com um propósito, a vinda de Jesus foi com um propósito. Então a gente tem que abrir a nossa visão de enxergar além do que simplesmente aquela manjedoura. Do que simplesmente aquelas coisas que são, né, ali que aconteceram naquela hora. Né, porque a sequência é a ser dada. Então o que eu quero levar vocês é entender isso. Entender que quando nós vemos o plano total de Deus na nossa vida, nós vamos pensar diferente de muita coisa. Muita coisa. Né? Nós não podemos viver por etapas. E nós também vemos, né, que muito mais do que o nascimento de Jesus é a cruz. Porque o nascimento é parte, a cruz também é parte. Só que ali que aconteceu tudo. Foi ali que aconteceu tudo. Então o que adianta a pessoa... Eu não estou aqui criticando, irmãos, por favor, me entendam o que eu quero dizer aqui. Né? O que adianta a pessoa celebrar o nascimento de Jesus se ela não vive a cruz de Cristo? O que adianta? Né? Celebrar é gostoso. Né? Celebrar o nosso aniversário, né? Celebrar, né, festas, mas nós precisamos fazer com entendimento, né? E a gente sabe que o plano perfeito de Deus, ainda na sequência, ele padece, ele ensina, ele evangeliza, ele sofre nas mãos dos pecadores, depois ele vai lá para o sofrimento da cruz, né? E depois, aí ele morreu, para o diabo tinha acabado, né? Mas para nós, hoje entendemos que quando ele morreu, ele carregou os nossos pecados, ele carregou todas as nossas culpas, carregou nossas doenças, tudo ali. Mas também não parou ali, na cruz, e não acabou no túmulo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Diga amém. Então nós vemos que há uma sequência. Aí você diz, agora acabou. Não. Ele com o corpo glorificado ainda deu as últimas instruções, apareceu para os 12 e para mais outras pessoas. E aí depois ele foi assunto ao céu. Acabou. Não acabou.
Diga, não acabou. Não acabou. Porque ainda aguardamos até o final do dia de Cristo Jesus, nós aguardamos a sua volta. Eu aguardo esse dia. Nós estamos nessa etapa, irmãos, de aguardar a volta de Jesus Cristo e viver a cruz. É viver a cruz de Cristo, aguardando a vinda do Senhor. Aleluia. Você precisa estar nessa fé. Entenda que o nascimento de Jesus é uma parte do plano perfeito, o plano de amor de Jesus. Porque agora, temos ainda quando fomos arrebatados, também não acabou não. Nós vamos receber prêmio. Os salvos que fizeram a obra de Deus vão ser recompensados. Vão casar com Jesus na bodas do Cordeiro, diga amém. Irmãos, eu viajo às vezes assim, imaginando, conversando com a irmã Emily ontem, muitas coisas nós vamos entender mais adiante. Por exemplo, o senhor Antônio, na guerra de 1945, não tinha nascido ainda. Não. Quem já tinha nascido em 1945? O seu Dudu, né? Não, também? 46? A guerra já tinha acabado? Quantos ali cristãos que viam Hitler como anticristo, Mas, naquela época, eles não conseguiam imaginar que teria que ter uma tecnologia que a gente tem hoje para que se cumpra as coisas. Então, era muito ainda fechado. Teve outros aí que apareceram que de repente falavam que é o anticristo. Mas, hoje, quanto mais a gente vai vendo as coisas acontecerem, mais claro fica as profecias. E eu me lembro, eu assisti um filme que chamava, tinha 4, O Ladrão da Noite, A Marca da Besta, tem 4 deles, Gente, era bem antigo, mas muito legal o filme. Mas era antigo, gente. Nem computador tinha direito. Vocês já assistiram? Quem assistiu esses? Era 4 séries. Era contava bem a história. Mas eles não imaginavam. Porque para eles a marca era o 666 na testa mesmo. Mas hoje nós estamos vendo que, na verdade, essa marca é um sistema que as pessoas vão entrar nela. Então eu quero dizer aqui para vocês que vocês têm que viver a cruz de Cristo para que nós possamos viver todas as partes do plano de Deus para nós. Viver todas elas. Viver cada parte para que nós cheguemos ao reino milenar. Quem quer reinar com Cristo por 1000 anos? Diga amém. Nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Satanás vai ser preso. Jesus vai ser o nosso presidente. Nosso primeiro-ministro, vai ser tudo. Nosso rei aqui na terra. Então, irmãos, o que eu quero colocar para vocês é que vamos pensar no plano eterno de Deus, no plano completo de Deus. Não fique preso em festas, não fique preso em coisas que as pessoas fazem, porque nós somos diferentes. Deus nos chamou antes da fundação do mundo para que possamos ser santos, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor. Então que nós estejamos realmente também, aqui nós vemos, que Deus ele fez o plano, mas ele contava com seu Filho Jesus. Diz em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, quando Jesus foi enviado à terra, sabendo que nós éramos pecadores e que nós éramos maus aos olhos de Deus pelas ofensas que causávamos, ou pelas ofensas que o ser humano causa. Me veio aqui a passagem de Noé. Irmãos, imagina aquela geração toda, onde Deus conseguiu ver uma pessoa só. Deus conseguiu ver uma pessoa só no meio de toda aquela geração. Que tristeza. Onde ainda Noé, não dá para saber direito se foi pela misericórdia que os as noras, e os filhos de Noé e a esposa entrou na arca. Mas Deus falou que viu um, que achou graça em um. E eu queria que você entendesse que por mais que nós estamos aqui como filhos de Deus, somos corpo e família, eu creio que Deus, Ele quer, né, te encontrar, como Ele encontrou Noé, no meio dessa geração que nós vivemos, irmãos. E eu digo até, infelizmente, até no meio evangélico, infelizmente, tem pessoas que dão um péssimo testemunho, que não vivem a vida de Deus. E Deus está procurando Noés para essa geração final. Para essa geração, não pense que vai ter muitas gerações pela frente. Porque Jesus, eu acredito que Ele já passou das portas já. De tudo que está acontecendo, de tudo que está se estreitando. E eu vejo muita coisa, né, que está se cumprindo rapidamente, né? Então, nós não podemos ficar presos nas coisas, não vamos ficar, se é pecado ou não, temos que ver sim. Se são coisas que você gosta, mas que não agrada a Deus, fala para Deus, né? E chega para Deus e fala assim: eu vou largar isso aqui por amor a Ti, né? Então eu quero te encorajar a viver o plano completo de Deus e não ficar preso em nada desse mundo. Nada e ninguém pode te prender nesse mundo. Viva o plano completo de Deus, o plano do amor de Deus que Ele fez para você. Amém? Então esse é o resumindo tudo, né? Nós vemos que, então, Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de ser criada qualquer coisa, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos predestinou para Ele, para sermos seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o prazer de sua vontade. João diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente para nós, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Filipenses 2, 6 a 8. Que Jesus, sendo em forma de Deus, Ele tinha a natureza de Deus, não tentou ficar igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus abriu mão de sua glória, de tudo que era seu, e achado na forma de homem, um Deus tornando igual aos seres humanos, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, tendo até que aprender a obediência. Mas para quê? Quero encerrar com... Foca lá, Rogério. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11, a sequência. Por isso, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Deus o exaltou pela sua obediência. E Deus quer nos exaltar pela nossa obediência. Nos exaltar no sentido de nos levantar, não de nos gloriar, mas de nos levantar para vivermos isso, porque a Bíblia diz que todo poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. Então esse poder foi dado a Ele pela obediência. Agora, nós precisamos estar correspondendo a isso. Vivendo, né, lembrando de tudo que Jesus fez pela sua vida. Né? Se você olhar assim e falar, será que eu tenho direito de falar qualquer coisa? Será que eu tenho direito aqui de murmurar? Nós estamos no mês do quê, irmãos? No mês do quê? Gratidão. Então, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez. Não só pelo nascimento de Jesus, mas por todo o seu plano perfeito. E um plano de amor pelas nossas vidas. Amém? Quem puder ficar em pé, eu quero orar, né? De